Barista campeão. Vamos contar um pouco dessa sua Voltamos em trajetória 2007 aí. de novo, então nessa Sim. cafeteria que eu aprendi a fazer o café. Eu sou um pouco um papagaio, escuto e repito. Hum. Então eu lembro que esse meu chefe me ensinava e falava: esse café tem um gosto com notas de caramelo, com amendoim e tal. E veio uma pessoa no trabalho, eu fui fazer o elegante. Senhores, esse café tem... Repetindo tudo, né? Não sabia nem por que era aquilo. E o cara olhou pra minha cara e falou assim: nossa, você tem talento, você deveria ir ao campeonato de barista. Eu falei: eu? Passei de 6 meses em saber como era um expresso, de aceder uma máquina de expresso a ser campeão barista de La Rioja. Caramba. Fui o primeiro barista brasileiro a competir no campeonato espanhol. O que aconteceu? Se eu chegasse a ganhar, como que um brasileiro ia ganhar o campeonato espanhol? Mudaram a regra do jogo. Falaram que todo mundo que participasse no campeonato podia ser estrangeiro, mas tinha que pelo menos morar 2 anos Na Espanha. na província, no estado que eu estivesse competindo. Eu competia por La Rioja. Justo era os 2 anos que eu tenho, porque eu estava lá, porque eu acho que era o único também. Entendi. Daí eu fui pro campeonato de La Coruña, ganhei uma vaga pro campeonato nacional. Peraí, mas o que é que consiste esse campeonato? É simplesmente você fazer um café bom? É o quê? Porque tem que ter algum jogador. De preferência bom, né? Ou é artístico? Porque, É muito né? showman também, eu tinha que falar. Nessa época, o campeonato mudou muito, mas naquela época eu tinha que preparar em 15 minutos 4 cafés expressos, explicar aos juízes sobre aquele café, ele ia experimentar e ter que encontrar a descrição que eu falasse do café. Esse café é um café, por exemplo, com sabor a caramelo, amendoim, que ele foi torrado de certa forma e que ele vem do Brasil, ou Colômbia, onde seja. Explicar toda aquela parte técnica do expresso e o juiz, que são juízes sensoriais, ele tomar o expresso e encontrar aquelas notas. Entendi. Isso que eu falava um portunhol naquela Não, época. pô, seu espanhol ainda estava assim? Tava ainda. Então, daí depois eu tinha que fazer esses 4 expresso, 2 cappuccinos arte e 2 bebidas de autoria, que seria uma com base de álcool, com pinga, que eu fiz com pinga naquela época, e outra sem. Mas é o que? Pinga misturada com Não, café? não, eu falo pinga porque tinha que fazer uma bebida com álcool, uma bebida espirituosa, a gente chamava lá na época. Então eu fiz uma caipirinha de café com aguardente brasileira. Caipirinha de E café. ficou muito boa. Não tem limão, não. Não tem limão. Ah, sim. Só Sim, para decoração. entendi. E depois eu fui para o campeonato, ganhei a vaga para o Campeonato Nacional de Espanha, que foi em La Coruña em 2007, La Coruña na parte norte da Espanha. E na semifinal, já era campeão. Nem imaginava que poderia ganhar. Mas nesse dia aconteceu. Lembra da Miss da Venezuela que coloca a coroa, tira E e o cara coloca? tira, assim. Então, na hora que me chamaram dos prêmios, na verdade eu tinha ganhado, na verdade, né? Mas daí na hora, com o tempo, fui descobrir, porque querendo ou não, é muito triste dizer, mas os campeonatos, quem paga mais leva. Ah, sim? Por isso que eu quase não compito mais, porque eu preciso ter uma empresa que que esteja dentro dos campeonatos. É verdade isso, é triste, mas é verdade. Que coloque dinheiro dentro do campeonato. Até mesmo aqui na Irlanda, é um pouco de Tipo um polêmica. Por patrocinador. exemplo, aqui mesmo na Irlanda, se eu quiser competir no campeonato, tem 2 grandes empresas, não vou dizer o nome, que está dentro do campeonato, entendeu? Geralmente são os mesmos baristas que sempre estão ganhando, porque estão colocando dinheiro, estão colocando inversão e é muito mais fácil chegar no pódio, infelizmente. Mas espera aí. Quanto é a premiação? Quanto é a premiação? Tem? A premiação em si não é tanto em dinheiro, mas é um pouco mais De se o seu barista, a sua marca ganha alguma coisa, Entendi. é status e dinheiro para a marca e promoção. Sim, Então cria um marketing em cima disso. entendi. Então Então, você foi roubado lá, né? naquela época, que agora eu tenho amigos juízes, Vamos botar a não, palavra. eu tenho amigos juízes que me Sim. contam o que aconteceu nesse dia depois, que agora são amigos, né? Hum. Me chamaram em segundo lugar, Rafael da Silva, eu contente. Daí, não, espera. Me deram o prêmio, tiraram o prêmio, daí no final mudaram tudo. Eu fui bronze naquela época. Caramba. Mas para mim foi como se fosse campeão. Eu comemorei, até hoje tenho lá o prêmio na minha casa, olho, eu até fico emocionado até hoje, que para mim foi cara, saí do Brasil, de Bragança Paulista. Um abraço, Bragança Paulista. Salve aí. Salve. É. Saí de Bragança Paulista, não era nada, cheguei sem nada e fui reconhecido por algo.
Para mim não tinha prêmio, um prêmio mais bonito que aquilo para mim. E num país diferente. Fora, entendeu? E daí foi quando abriu as portas para mim ser quem sou hoje, Rafael da Silva, Rafael Vicente Barista. Mas aí quando coloca lá no currículo, campeão e tal, ou né, terceiro lugar e tal, já abre as portas também, né? Sim, depois eu continuei competindo depois disso, né? E fazendo muito mais. Fui bronze em Barcelona, já fui aumentando mais a responsabilidade. E fora outros campeonatos pequenos que eu participei, campeonatos de Aeropress, que são métodos de filtro, campeonato de latte art de marcas de leite, por exemplo, não? E não parei mais. Eu realmente vi a oportunidade. Eu falei, olha, é uma oportunidade nova e eu quero ser bom nisso. Juntou com a paixão, a curiosidade. Para ser barista é que nem um cozinheiro, tem que ser curioso. O que eu aprendi em 2007 já não serve para nada. Ele vai Mudando. atualizando. Não, a forma de fazer o café em 2007 é outro conceito. As máquinas mudam também? Muda tudo. Hoje em dia, por exemplo, a máquina do meu trabalho que eu tenho, que a gente trabalha lá, custa 16 mil euros. Entendi. É um carro. Caro, hein? Caro. Então, por quê? Tecnologia, conhecimento para fazer uma boa extração de café. Mas essa máquina, quando a gente tem um computador que é muito bom, né? O cara fala, pô, faz até café. Então essa máquina aí, você aperta um botão, o café tá lá pronto, bonitinho, gostoso? Aí está o problema. Que muitas vezes você vê nas cafeterias aqui, a máquina igual, da mesma marca, de uma Ferrari, mas com um piloto de fusquinha. Esse é o problema. Essa é a diferença. A bebida do expresso é uma bebida que nasceu para dar errado, entendeu? Ainda mais aqui, por exemplo, o café é uma matéria orgânica. O que significa isso? Que sofre com o calor, com o frio. E na Irlanda a gente tem os três, chove, calor, faz frio, neva, tudo no mesmo dia. E isso, o café sofre essa mudança climática também. Então o barista é responsável de criar a receita correta do expresso para poder servir um melhor expresso. Por isso, hoje em dia, há várias categorias de cafeteria. E eu trabalho na cafeteria de especialidade. O que significa isso? Quando eu trabalho com café de especialidade, você está pagando não somente por um café, está pagando por conhecimento, por qualidade, por criatividade. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.